momentos anteriores, a gente viu que para representar o estado de um sistema quântico, a gente usa um vetor normalizado em um determinado espaço vetorial complexo. Mas acontece que essa ligação entre estados e vetores, ela não é única, no sentido de que existe mais de um vetor que representa o mesmo estado. Tá? Então, o que eu quero dizer com estado aqui? Então, a noção de estado que eu estou usando é uma representação matemática, um objeto matemático, a partir do qual a gente pode fazer previsões sobre o comportamento daquele sistema. Então, se eu tenho dois vetores diferentes, mas que dão exatamente as mesmas previsões para qualquer pergunta que a gente pode fazer sobre aquele sistema quântico, então esses vetores representam o mesmo estado. Tá? Então, para a gente ver isso, o que a gente vai ver é que esses dois vetores aqui, um vetor psi e esse mesmo vetor psi multiplicado por essa constante, em que φ é real, representam estados que dão exatamente as mesmas previsões para qualquer pergunta que a gente pode fazer a respeito desse sistema. Lembrando que esse aí φ é igual a cosseno de φ mais i seno de φ, é um número complexo de norma 1, um complexo unitário, como a gente chama. Ok? Bom, então, para a gente ver que isso é verdade, vamos lembrar quais são as previsões que a gente pode fazer a partir do estado de um sistema quântico. Então, para sistemas quânticos, o máximo que a gente pode fazer é prever as probabilidades das possíveis respostas de um teste. Então, estados equivalentes, vetores equivalentes que representam o mesmo estado, são vetores que dão exatamente as mesmas probabilidades para todos os testes que a gente pode fazer. Então, o que a gente vai fazer agora para mostrar que aqueles dois vetores representam o mesmo estado é mostrar que todas as probabilidades são as mesmas, independente de qual dos dois a gente usar. Tá? Ok. Então, o que a gente quer mostrar, então vamos fazer aqui a prova. Então, o que a gente quer mostrar é que psi e aí φ psi dão as mesmas probabilidades para qualquer medição. Bom, então vamos lembrar como que a gente calcula essas probabilidades. Então, cada resposta de uma medição está associada a um projetor, e para calcular a probabilidade dessa resposta, eu faço o sanduíche entre o estado quântico e o projetor correspondente à resposta I. Então, esse cara aqui é o projetor associado a resposta I. Ok. Então, eu vou chamar de psitil esse estado aqui. E agora eu vou calcular a probabilidade petil da resposta I se eu usar o estado psitil. Bom, lembrando que esse cara aqui é o complexo conjugado, então ele é menos Iφ psi. E, portanto, isso aqui vai ser igual a... Ops, aqui é o... Bom, deixa eu escrever isso aqui do outro lado. Tanto faz, porque é uma constante, mas fica mais fácil da gente fazer a conta assim, tá? Ok, então isso aqui é psi, menos Iφ, pi, aqui é psitil também, né? Aí φ, psi. Agora, essas duas constantes aqui, a ordem em que elas aparecem não é importante, porque as constantes a gente pode mudar de lugar. Então, isso aqui é menos Iφ, Iφ, psi, pi, psi. E agora, o produto dessas duas constantes aqui é igual a 1, né? Exponencial de 0. Portanto, isso aqui é a mesma coisa que psi
PI psi, que é igual a PI. Então, toda vez que a gente tem dois vetores em que a diferença entre eles é simplesmente a multiplicação por um complexo unitário, esses dois vetores representam o mesmo estado quântico, porque todas as previsões, todas as probabilidades calculadas a partir dos dois são as mesmas, ok? Bom, com isso, com esse resultado, a gente pode simplificar a representação dos estados quânticos de um sistema qualquer, mas em especial, a gente tem uma simplificação da representação dos estados de um qubit que leva a uma parametrização bem simpática para os estados desse sistema aqui, tá? Bom, então, os estados de um qubit, eles são, genericamente, alfa 0 mais beta 1, em que alfa e beta são números complexos e a gente tem a condição de normalização, né? Alfa ao quadrado mais beta ao quadrado é igual a 1. Bom, então, a princípio aqui, a gente tem 4 variáveis reais, né? Por parte real e imaginária de alfa e beta. Aqui a gente reduz uma variável por causa da condição de normalização, e o fato da gente ter essa representação do estado por vários vetores permite a gente eliminar mais uma variável. No final, a gente vai ficar com uma descrição dos estados de um bit quântico em termos de apenas 2 variáveis reais. Bom, então, para fazer isso, primeiro vou escrever alfa e beta em termos da representação polar de um número complexo. Então, eu vou escrever alfa igual a R, E elevado a I R1, 0, em que A e R1 são reais, o A positivo, representação polar do número complexo alfa, mais B é aí R2, 1. E agora, esse estado aqui, ele é equivalente a A0 mais B é I R2 menos R1 vezes 1. Porque para passar de um para o outro, eu simplesmente multipliquei por E elevado a menos I R1. Então, esse cara aqui é um complexo unitário e, portanto, esses dois vetores representam exatamente o mesmo estado quântico. Ok. Então, isso aqui é a mesma coisa que a 0 mais B é aí φ1, em que eu chamei de φ o número R2 menos R1, é o número real, tá? E o fato desse vetor aqui ser um vetor normalizado implica que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 1. Então, eu posso escrever A como sendo cosseno de um certo ângulo θ e B o seno. Na verdade, o mais usual é a gente escrever assim. Uma questão de gosto, vocês vão ver daqui a pouco por quê. E o B é seno de θ sobre 2, tá? Por causa dessa condição de normalização aqui. Então, no final das contas, a gente pode escrever o vetor psi como cosseno de θ sobre 2 mais E aí φ seno de θ sobre 2. Ops, faltou o 0 aqui, né? Então, 0 mais E aí φ seno de θ sobre 2 vezes 1. Então, com a condição de normalização e a representação múltipla de um estado por vários vetores, a gente pode simplificar essa representação de um estado de um qubit e a gente fica, em geral, com essa representação aqui em termos de apenas 2 variáveis, θ e φ, que são ambas variáveis reais. Então, θ
e φ reais. Com essa simplificação da representação dos estados de um qubit, a gente pode agora descrever esses estados usando uma parametrização bem simpática, escrevendo esses vetores em termos de coordenadas esféricas. Então, vamos lembrar aqui como funcionam as coordenadas esféricas. Então, aqui em R3, eu tenho aqui um ponto P de coordenadas x, y e z. A distância entre esse ponto e a origem é igual a R, R é um número real positivo. A projeção aqui no plano XY é dada por P'. Então, aqui é x, aqui é y e aqui é z. E eu vou chamar o ângulo entre essa reta que liga a origem e essa projeção P' e o eixo x de φ. E o ângulo que liga essa reta aqui, o ângulo entre a reta que liga a origem e o ponto P e o eixo z de θ. E agora eu posso escrever o ponto P em termos de r, θ e φ ao invés de x, y e z. Tá? Bom, então, qual que é a relação entre essas coordenadas? O x é igual a cosseno de φ seno de θ. O y é seno de φ seno de θ. E o z é igual a cosseno de θ. Tá? Então, se a gente lembrar que... e aqui, como a gente está interessado em vetores normalizados, eu fiz o R igual a 1, tá? Então, o nosso interesse aqui é lidar com vetores de norma 1, portanto, eu já fiz o R igual a 1, por isso essa ligação entre x, y, z e φ e θ. Bom, então agora o que eu vou fazer é representar os estados de um qubit usando essas coordenadas em R3. Então, lembrando que os estados de um qubit são cosseno de θ sobre 2, 0, mais aí φ seno de θ sobre 2. E, portanto, agora, como esses vetores aqui, aqui vezes 1, né? Como esses vetores aqui têm norma 1, eu vou fazer o R igual a 1 e vou representar esse vetor utilizando as coordenadas esféricas 1, θ ou φ e θ, né? Então, com isso, eu tenho uma representação dos estados de um qubit na esfera S2, que mora lá no R3. Então, a gente pode representar os estados de um bit quântico utilizando a esfera em R3, que a gente pode desenhar. Bom, para a gente verificar como que a gente faz essa associação, vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente localizar os pontos mais importantes nessa esfera, que a gente chama de esfera de Bloch, tá? Bom, então vamos começar com os estados 0 e 1. Tá? Então, vamos lembrar aqui que psi é cosseno de θ sobre 2, 0, mas aí φ seno de θ sobre 2. Então, para o estado 0, eu tenho que fazer θ igual a 0. Então, isso aqui implica que x é igual a 0, y é igual a 0 e z é igual a 1.
E para o estado 1, né, se a gente lembrar aqui, x é cosseno de φ seno de θ, y é seno de φ seno de θ, e z é igual a cosseno de θ. Lembrando que aqui a gente tem o θ sobre 2 no estado, enquanto que nas coordenadas x e y aparece só o θ. Tá? Então, no estado 1, eu preciso agora que esse cara seja 0, então eu preciso que aqui seja π sobre 2, então eu vou fazer θ igual a π. E esse φ aqui não vai interessar, porque todos os estados com qualquer φ aqui vão ser equivalentes. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai obter x igual a 0, y igual a 0 e z igual a... Ops, espera que tem alguma coisa errada aqui. Não, tá certo. Z igual a menos 1, porque é cosseno de π é menos 1, tá? Então, na nossa esfera, o estado 0 é representado aqui, x igual a 0, y igual a 0 e z igual a 1, e o estado 1 é representado aqui. Vamos ver agora o que acontece com os estados mais e menos. Para os estados mais e menos, lembrando que eu tenho aqui para o estado mais 1 sobre raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, e para o estado menos 1 sobre raiz de 2, menos 1 sobre raiz de 2. Então, no mais, eu preciso que o θ seja igual a π sobre 2, porque aí aqui vai ficar cosseno de 45 graus, e aqui também, então vai dar exatamente 1 sobre raiz de 2 que a gente precisa. Então, o menos, eu também preciso que o θ seja π sobre 2. E agora o sinal de menos, de mais e de menos, a gente vai cuidar com o φ. Então, para o estado mais, o φ igual a 0, então aqui vai dar 1. E para o estado menos, o φ é π. E aqui vai dar exponencial de π, que é igual a menos 1, tá? Então, para o estado mais, isso aqui vai implicar que o x φ0 vai dar 0 aqui, 1 aqui, 0 aqui, o θ igual a π sobre 2 vai dar 1 aqui e 1 aqui. Então, x é 1, o y é 0 e o z é 0. E aqui, no menos, eu tenho o x igual a menos 1, né, por causa do φ igual a π aqui, né, vai dar menos 1 aqui, y igual a 0 e z é igual a 0. Então, na nossa esfera, eu tenho aqui o estado menos e aqui o estado mais. Lembrando que aqui era o 0 e aqui era o 1. Ok. Então, agora vamos ver o que acontece com os estados autoestados do operador y, né? Continuando aqui os nossos exemplos, lembrando se é cosseno de θ sobre 2, 0, mas é φ seno de θ sobre 2, 1, o x é cosseno de φ seno de θ, o y é cosseno de φ seno de φ seno de θ, e o z é cosseno de θ. Se a gente lembrar desses estados aqui, esse estado é 1 sobre raiz de 2, 0,
mais I, 1 sobre raiz de 2, 1. Então, para esse estado, eu preciso fazer de novo o θ igual a π sobre 2, de novo, para dar π sobre 4 aqui e aqui, a gente obter esse 1 sobre raiz de 2 que a gente precisa. E agora, eu preciso que o φ seja π sobre 2. Porque aí eu vou ficar aqui com eu vou ficar aqui com aí π sobre 2, que é igual a I. Isso aqui vai me dar, de acordo com essas equações aqui que ligam o θ e o φ com as coordenadas x, y e z, vai me dar x igual a 0, y igual a 1 e z igual a 0. E para o outro estado, eu nunca lembro qual lado que é mais ou menos, então pode ser, inclusive, que eu esteja contradizendo o que eu falei no primeiro vídeo, tá? Mas o importante aqui é que tem dois diferentes e um é mais I e o outro menos I, que multiplica o 1. Então, aqui eu preciso θ igual a π sobre 2. De novo, para gerar aquele 1 sobre raiz de 2 que a gente precisa. E o φ é 3π sobre 2 para gerar o I que a gente precisa aqui, mas com sinal de menos. E aqui, nesse caso, eu tenho x igual a 0, y igual a menos 1 e z igual a 0. Então, aqui na nossa esfera, eu vou ter o... Ah, é que era o contrário, né? O nosso eixo é assim, x, y e z, então aqui está errado. Então, aqui está o menos e aqui está o mais, né? Nesse eixo x aqui. Então, aqui está esse cara aqui, e do lado de cá está esse cara aqui. Ok? Bom, então, com isso a gente tem uma representação bem simpática para os estados de um qubit na esfera em R3, que é chamada de esfera de Bloch. Então, a gente tem aqui no eixo Z os estados 0 e 1, que são autoestados do operador Z. Aqui no eixo Y eu tenho os autoestados do operador Y. E aqui no eixo X eu tenho o menos e o mais, que são os autoestados do operador de Pauli X. Então, e outros pontos vão representar outros estados arbitrários. Então, agora, o importante é que, com essa representação aqui, eu tenho uma bijeção entre estados de um qubit e pontos na esfera. Eu não tenho mais aquela representação múltipla que eu tinha antes, né? Em termos dos ângulos, sim, porque a gente ainda tem vários estados com ângulos diferentes que representam vários vetores com ângulos diferentes que representam o mesmo estado, mas todos esses ângulos representam o mesmo ponto na esfera. Então, em termos de pontos na esfera e estados de um qubit, a gente tem uma bijeção, ok? Vou deixar para vocês... Bom, esse vetor V, ou ponto P, como eu tinha chamado antes, que tem as coordenadas x, y e z associadas a um estado psi, é chamado vetor de Bloch associado a esse estado. E eu vou deixar para vocês como exercício mostrar que o vetor de Bloch tem as coordenadas iguais ao valor esperado dos operadores de Pauli x, y e z naquele estado. Lembrando que x, o valor esperado é igual a esse sanduíche aqui, né?
que é a mesma coisa que a probabilidade de obter a resposta 1 menos a probabilidade de obter a resposta menos 1 para esse estado psi aqui, ok? E a mesma coisa para os outros. Então, vou deixar como exercício.